Nesta oportunidade, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para essa igreja, tendo como tema a igreja de Salomão e a igreja de Davi. Nós estaremos utilizando na citação bíblica a versão Nova Almeida Atualizada, chamada também de NAA, Nova Almeida Atualizada. É a mais nova versão da Bíblia em língua portuguesa. Ela foi lançada em 2017 e eu tenho o hábito na minha leitura da Bíblia de fazer sempre uma leitura sistemática. Eu gosto sempre de começar a Bíblia e lê-la toda. E depois, então, começo de novo e leio toda. E eu sei que a maioria de nós começa e não termina. Não é? Começa e para no meio do caminho. E aí eu vou criando uns caminhos para eu superar essas dificuldades. Por exemplo, alguns anos atrás, eu li a Bíblia do livro menor para o livro maior. Aí comecei lendo o livro com 1 capítulo, depois livro com 2 capítulos, livro com 3, até que cheguei em Salmos com 150. Aí quando eu comentei na igreja com um presbítero, amigo, e disse assim, fulano, cheguei em Salmo. Aí ele falou para mim assim, se prepara, pastor, porque o Salmo é grande. E eu achava que o Salmo era tudo pequenininho, foi muito interessante. Aí, com aquela dificuldade de Salmo, aí no ano seguinte eu falei, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou começar do maior para o menor. Aí li o Salmo 150, depois eu li o livro de Isaías, até que cheguei em Judas. Foi muito interessante. E cada vez que eu leio a Bíblia toda, eu procuro ler numa versão diferente. Eu trabalhei 12 anos na Sociedade Bíblica do Brasil, até me aposentar em 2019. E nesta oportunidade eu pude conhecer um pouco mais de Bíblia, de tradução da Bíblia. E uma das coisas que eu aprendi é que todas as traduções da Bíblia são boas. Não existe uma tradição melhor do que a outra, todas elas são boas, mas cada uma tem um estilo diferente. Então você deve procurar aquela versão que você se identifica mais, que você tem mais oportunidade de entender a palavra de Deus. E foi assim que anos atrás eu li a Bíblia na Nova Almeida Atualizada e me apaixonei por ela. Fui criada com a Almeida Corrigida, os versículos bíblicos que eu tenho na memória são versículos da Corrigida, mas desde então eu comecei a pregar sempre com a Nova Almeida Atualizada. Por quê? Porque esta é a primeira versão da Bíblia em que a Assembleia de Deus participou diretamente desta versão. Então nós tivemos uma presença permanente da Assembleia de Deus do Belém, nesta tradução, na pessoa do pastor Ezequias Soares, nosso vizinho, aqui em Jundiaí, e ele participou de todo esse processo, e em função disso, a Nova Almeida Atualizada tornou-se também uma versão aprovada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, nós vamos citar a Bíblia sempre na Nova Almeida Atualizada, por isso nós vamos passar os versículos no telão para os irmãos que têm várias versões poderem acompanhar e entender melhor. Meus amados, voltando ao tema desta noite, a igreja de Salomão e a igreja de Davi, eu creio que Salomão ele representa o espírito e a natureza da igreja de Laodiceia dos últimos dias. Esta noite fizemos uma leitura bíblica em uma das igrejas do Apocalipse. E estas 7 igrejas do Apocalipse podem ser entendidas de 3 formas diferentes. A primeira delas é entender
que é literalmente 7 igrejas que existiam na Ásia naquele tempo. Uma outra forma de entender o conteúdo destas igrejas em Apocalipse é achar que ela representa 7 períodos da igreja e que nós estaríamos hoje vivendo o último período, ou o período da igreja de Laodiceia. Mas há uma terceira forma de aplicar as mensagens das igrejas do Apocalipse, que é a que eu prefiro, que é aquela que diz que as características das 7 igrejas da Ásia estão sempre presentes na história da igreja em todas as eras. Ou seja, em todo momento da história da igreja, você vai encontrar a igreja com o espírito de Éfeso, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia e assim por diante. Então, nós vivemos hoje uma realidade em que nós podemos estar no espírito de qualquer uma destas 7 igrejas. Por isso, eu vejo que Salomão representa o espírito e a natureza da igreja de Laodiceia dos últimos dias. Ou seja, uma igreja que não é fria nem quente. E esta igreja caminha para a mesma ruína que Salomão enfrentou. As Escrituras nos dizem em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus estava com ele e muito o engrandeceu. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, hoje, ela tem sido fortalecida e abençoada poderosamente por Deus. Deus tem estabelecido em nosso meio igrejas grandiosas e poderosas. Provisões têm sido dadas à igreja para esforços de todo tipo. Considere, por exemplo, os belos templos, a presença na mídia e nas redes sociais, bíblias de estudo, livros, currículos da escola dominical, instituições sociais, escolas teológicas. Pense nas gigantescas convenções, nos congressos e eventos bem frequentados, quando todos esses trabalhos grandiosos se iniciaram lá no passado. Cada um deles possuía algo da unção de Deus. Eu sou filho de um pioneiro da Assembleia de Deus. O meu pai, e eu sou o mais velho de 8 irmãos, então acompanhei meu pai desde a sua juventude como um grande evangelista no interior do Rio de Janeiro, onde ele era enviado para cidades que não tinha nenhuma igreja evangélica. E meu pai chegava lá com minha mãe, comigo. Anos depois eu já tinha um irmãozinho, já éramos 4, depois veio mais um, ficamos 5, até que a fábrica parou de trabalhar no 8º filho. Mas eu, mais velho, estava lá no início e vivi com meu pai esta unção de Deus no início da igreja. Me lembro que papai foi enviado para uma cidade onde ninguém alugava uma casa para ele morar. Nenhum armazém vendia alimento para o nosso sustento. Embora a igreja fornecesse ao meu pai recursos para pagar o aluguel, para fazer a sua compra, ninguém nos atendia. E assim moramos na estação do trem.
O chefe da estação do trem teve misericórdia de papai e disse: fica por aqui, pastor, até o senhor conseguir uma casa. Até que um português brigou com o padre e chegou lá na estação e falou assim: pastor, briguei com o padre e eu tenho um galinheiro muito grande. Se o senhor quiser, eu divido o galinheiro no meio e o senhor vai morar em metade do meu galinheiro. E assim nós saímos da estação do trem e fomos morar no galinheiro. E eu ia com a minha mãe e o meu pai para a praça pregar o evangelho. E o meu pai recebeu de Deus uma sabedoria tão linda e bonita, porque meu pai pregava com a Bíblia católica na mão. Era uma cidade católica e papai chegava na praça e gritava: meus amigos, minhas senhoras, tenho nas minhas mãos o sagrado exemplar da Bíblia católica romana. E eu quero ler para vocês nesta Bíblia católica, em João capítulo 3, versículo 16. E ele olhava nas janelas e o pessoal pegava a Bíblia católica e conferia para ver se papai estava mesmo lendo na Bíblia católica. E assim Deus foi salvando muitas almas, porque a unção de Deus estava na igreja. Hoje estamos aqui. Que culto abençoado, que culto maravilhoso. Por quê? Porque a unção de Deus continua presente em nosso meio. Meus irmãos, na verdade, a maioria das igrejas se iniciou com as mesmas bênçãos que Deus derramou sobre Salomão. Pense nisto: Salomão era bem organizado, muito mais educado que seu pai Davi, e ele fez tudo maior e melhor. A capacidade de organização de Salomão era tão grande, sua pompa e cerimônia tão lindas, que quando a rainha de Sabá o observou simplesmente entrando no templo, quase chegou a desmaiar. Contudo, a energia propulsora por trás de Salomão era sabedoria e conhecimento. Esta energia propulsora é o grande segredo da igreja. Qual é a energia que te põe em movimento? A de Salomão era sabedoria e conhecimento. Este foi o seu apelo para Deus. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo 10, Salomão ora assim: dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Esta não é uma oração maravilhosa? Soa tão bem. Deus ficou satisfeito que ele não tenha solicitado riquezas. Porém, há um problema nesta oração. Ela é totalmente centralizada no homem. Este rei talentoso e autoconfiante estava na realidade dizendo, com nossas palavras: Deus, simplesmente dá-me as ferramentas e eu farei a obra. Dá-me a sabedoria e o conhecimento e eu resolvo tudo no meio deste povo. Executarei a tua obra completa. A oração de Salomão não era a oração de seu pai, um homem que era segundo o coração de Deus. A oração de Salomão era a oração de uma nova geração. E seu brado era: preciso de sabedoria e conhecimento. Observem que a força propulsora por trás da igreja moderna
é a sabedoria e o conhecimento. Quantos rios de informação fluem através desta igreja dos últimos dias? Aplicativos com Bíblias de todas as versões, comentários bíblicos na internet. Só é necessário abrir o Google e as respostas brotam na sua frente. Eu não sou contra computadores, iPads, celulares. Eles sempre foram úteis em minha carreira profissional e ministerial. Eu não me assusto com isto, com computadores e tecnologia. Eu me assusto com o fato de poucas pessoas serem salvas e libertas. Já pensaram nisso? Qual foi a última vez que alguém endemoninhado caiu na sua congregação? Não me lembro quando foi. Quantas pessoas se convertem em cada culto de domingo? Isso me preocupa. Me preocupa porque nós crescemos tanto e nos tornamos tão grandes que muitas vezes não atentamos para esses detalhes. Há hoje uma insaciável sede de informação, sabedoria e conhecimento como nunca antes. A ideia é a seguinte: se simplesmente tivermos mais conhecimento sobre estes assuntos, cumpriremos nossa tarefa. Dá-nos simplesmente os materiais, Deus. Ó Deus, dá-nos os materiais e evangelizaremos o mundo. Amados, nunca realizaremos nada para Deus apenas pela sabedoria. Ela é necessária, ela é importante. Não importa esta importância. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura da pregação. Queridos, todos os verdadeiros tesouros de sabedoria e conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo. Como diz Colossenses, capítulo 2, versículo 3, em quem? Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Contudo, o evangelho de Salomão era diferente. A respeito de Salomão foi dito em 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. Este foi o Evangelho de Salomão. 3.000 curtos e pequenos sermões de conhecimento prático e sabedoria. Criou novos cânticos, histórias maravilhosas, grandes aplicações da verdade sobre a natureza e o comportamento humano. Pode-se ter muitas de suas palavras de sabedoria em todo o livro de Provérbios. Ele ofereceu instruções práticas quanto ao casamento e à educação de filhos. Trouxe indicações claras em relação de como enfrentar situações, como se comportar, como ser abençoado.
e todos amaram, e continuamos amando a sua pregação. Ela era tão concisa, tão direta. Mas, meus amados irmãos, a menos que o Espírito de Deus unja a pregação ou o ensino, elas permanecerão mortos. Transformar-se-ão em letra morta, a menos que o Espírito dê vida à pregação e ao ensino. No fim, Salomão trouxe uma mensagem absolutamente sem poder, porque ele não tinha poder para praticar aquilo que pregava. Ele entregou-se a mulheres estranhas, criou filhos perversos, inclusive um filho demônio que o sucedeu no trono. Na verdade, Salomão acabou como um idólatra angustiado, gastando seus dias em uma sensual imoralidade. E sua geração inteira se transformou em um grupo de desqualificados que procuravam prostitutas. Agora, não pense por um minuto que esta moderna igreja de Laodiceia, amigável com o pecador, não tenha uma pregação boa. Os sermões desta igreja dos últimos dias são homileticamente corretos, centrados no como enfrentar os problemas da vida. Em sua maioria são mensagens com pontos claros, revestidos de verdade. Contudo, tudo isto não está produzindo vida. O divórcio ainda está em crescimento, mesmo entre os pastores. Vocês sabiam que o índice de divórcio em nossa igreja é o mesmo índice de divórcios lá fora? No mundo secular? Os divórcios aqui acontecem exatamente na mesma proporção. A fornicação, a infidelidade são lugar comum. Em muitas igrejas de Laodiceia, adolescentes fumam, bebem e dormem fora de casa. As vidas das pessoas não estão sendo transformadas. Por quê? É porque o conhecimento em si não é capaz de salvar ou transformar alguém. Os cultos de uma igreja podem ser bem organizados, com música excelente, nova, contemporânea. O pastor pode condenar o pecado, indicar claramente o caminho certo, mas sem o Espírito Santo, tudo isto se transforma em letra que mata. Mas pensemos na igreja de Davi. A força motivadora por trás da igreja de Davi era a total dependência do Espírito Santo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, encontramos o que fazia de Davi um homem diferente. Diz o texto sagrado: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando Davi estava no leito da morte, ele disse a seu filho Salomão: quero que você saiba, Salomão, o segredo do meu ministério. Por que o reino está em paz? Porque Deus sempre esteve comigo. Aleluia! Ouça as últimas palavras de Davi para o seu filho Salomão. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Davi disse a Salomão: o Espírito do Senhor
fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Nas nossas palavras, Davi estava dizendo a seu filho Salomão: não confiei no meu conhecimento e sabedoria, não confiei em nada da minha carne. Eu fui um homem fraco, mas dependi do Espírito Santo. Cada palavra que falei foi sob sua unção. Salomão, as suas palavras, as palavras do Senhor, encheram a minha boca. Salomão falou de árvores e sopos, animais, répteis e peixes. Mas Davi falou da intimidade com o Senhor, do quebrantamento e contrição. Davi falou da rocha que é Cristo. E Davi era persuadido e transformado por sua própria pregação. Ele valorizava tanto a presença do Espírito Santo em sua vida, que ele pediu ao Senhor que nunca tirasse de si o seu Espírito. Davi sabia que não era nada sem o Espírito Santo. Na igreja de Salomão, o pregador simplesmente reúne informações bíblicas verdadeiras, cria um sermão a partir daí, aí ele o lança sobre a congregação e diz a si próprio: é a palavra, é obrigatório que ela tenha impacto, ela deve causar crescimento, mudança em meus ouvintes, porque é a poderosa palavra de Deus. Irmãos, não é assim, não é assim. Você pode lançar o quanto da palavra que você quiser, sermão após sermão, ensino sobre ensino, sabedoria e conhecimento em abundância, mas se não há unção do Espírito Santo, ela é uma palavra morta. Aleluia. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, disse Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E nesse mesmo capítulo, mais adiante, nos versículos 13 e 14, Paulo continua: falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Versículo 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como diferenciar uma igreja do Espírito Santo, do tipo de Davi, de uma igreja de Laodiceia, do tipo de Salomão? Em uma igreja do Espírito Santo, sempre se ouvirá um clamor de arrependimento. Em verdade, você não será uma pessoa do Espírito Santo até que você consiga esvaziar-se de si mesmo. Houve uma época na minha vida que eu vivia numa dificuldade tão grande, com uma vida tão enrolada, tão difícil. Cooperava na igreja, ajudava, mas nada funcionava, nada dava certo. Devia a todo mundo, devia o agiota, devia no banco, devia para os colegas de trabalho. E um dia eu dobrei meu joelho e orei a Deus assim, falei assim: Senhor, se Tu tiveres misericórdia de mim,
e me tirar dessa miséria que eu estou vivendo, e me dar condição de cuidar da minha esposa e do meu filho, que só tinha um naquele momento, hoje somos 3, o Ellison é o nosso caçula. E eu disse, se tu me abençoares, Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. Mas a minha oração não terminou aí. Eu continuei orando e falei assim, Senhor, mas se tu não me abençoares, e o que está ruim se tornar pior, e eu sair desta casa onde estou morando e ter que morar debaixo da ponte, pedindo esmola para minha esposa e meus filhos comerem, eu vou continuar te servindo de todo o meu coração. Deitei e dormi. No outro dia, levantei às 6 horas da manhã para trabalhar, e quando eu abro a porta da nossa casa, quem estava na porta da minha casa às 6 horas da manhã? A irmã mais pobre da igreja. Interessante que já se passaram 50 anos e eu ainda me emociono quando eu lembro disso. A irmã Geralda, ela estava na porta da minha casa e quando eu abri a porta, ela olhou para mim e falou assim, irmão Eude, eu sei que o irmão não precisa, mas Deus me mandou trazer esta bolsa de compras para o irmão. Irmãos, a minha vida mudou depois desse dia. Sabe por quê? Porque nesta noite, naquela noite, eu esvaziei-me de mim mesmo. Eu deixei de cobrar de Deus. Eu deixei de determinar para Deus. Eu deixei de exigir de Deus. Eu me esvaziei de si mesmo e falei, Senhor, eu te servirei de todo o meu coração, em qualquer circunstância. E isso, irmãos, esvaziar-se de si mesmo, é algo que Salomão nunca fez. Nós nunca lemos de Salomão esvaziando-se diante de Deus. Em vez disso, na dedicação do templo, ele orou com graça e com majestade. Tudo foi sincero, preciso e ordenado. Mas não foi um clamor visceral. Foi um clamor que não penetrou nem em seu próprio coração. Em sua oração, Salomão exortou a congregação. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, e Salomão exortou o povo dizendo assim, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Esta foi a palavra de Salomão para o povo. Salomão conhecia os estatutos sobre os quais ele falou. E dentre esses estatutos estavam estes avisos para todo o rei de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17. Deus diz assim para os futuros reis de Israel: porém esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. No versículo 17, Deuteronômio diz assim: esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Eram estatutos muito claros e diretos. Contudo, Salomão violou os 3 imediatamente após ter se tornado rei. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 28, diz assim: os cavalos de Salomão vinham do Egito.
No capítulo seguinte, no capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. E no versículo 2 a Bíblia diz: a estas Salomão se apegou pelo amor. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 27, está registrado assim: o rei, se referindo a Salomão, fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras. Veja, irmãos, que situação. Em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 22, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Queridos, a oração de Salomão para um andar perfeito diante de Deus não teve efeito sobre a sua própria vida, porque ele não tinha convencimento de pecado em seu coração. Como diz 1 Reis, capítulo 11, versículo 6. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Amados irmãos, queridos obreiros, onde não há pregação ungida pelo Espírito Santo, não há convencimento do pecado. Não há busca plena pelo Senhor. Salomão pecou sem remorso, mesmo enquanto pregava contra o pecado. Ele podia ler nas Escrituras que não deveria descer ao Egito para adquirir cavalos. E ali iniciava negociações para comprar 1000 novos cavalos e carruagens. Ele podia ouvir um profeta pregar que o rei não deveria multiplicar esposas para si próprio, e contudo, imediatamente ele saía para escolher novas esposas. Compare a indiferença de Salomão quanto ao pecado com a dor e ao quebrantamento de Davi por haver pecado contra Deus. A igreja de Davi não era perfeita, como nós não somos perfeitos. Davi cometeu adultério, Davi matou um homem inocente, caminhou por um período de terríveis enganos. Porém, após Davi ter pecado, ele exprimiu esta quebrantada súplica vinda do mais íntimo do seu ser. Salmo 51, versículos 2, 3 e 4 e depois versículo 11. Davi ora assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. No versículo 11 ele diz assim: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Depois de tudo que Salomão escreveu e cantou, ele concluiu a sua vida com estas trágicas palavras em Eclesiastes, capítulo 2, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. Era só um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui. Voltar meu filho, por favor. Isso, obrigado. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 23 e 24. Porque todos os seus dias, olha o que Salomão escreveu, todos os seus dias são cheios de dor.
O seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Filosoficamente, Salomão estava dizendo: você terá noites em claros e não conseguirá fazer nada a respeito. Você não conseguirá mudar a sensação de que tudo é vaidade. Então, o melhor que você pode fazer é agarrar o máximo de prazer que puder e espremer o que há de bom. Simplesmente aproveite a sua vida ao máximo. Irmãos, foi assim que Salomão morreu. E este é o evangelho da era de Salomão, dos dias atuais. Tudo acaba em Eclesiastes em vazio e desespero. Muitas pessoas terminam perguntando: para que serve a vida? Para onde vou? Quem sou eu? Contudo, a igreja de Davi diz no Salmo 3, versículo 4 e 5, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Se você possui o Espírito Santo, você conhecerá a voz de Deus e Ele conhecerá a sua voz. Você será capaz de dormir profundamente. Por isso eu quero concluir esta reflexão que vos trouxe esta noite, dizendo que ao ouvir o Evangelho de Salomão, que é pregado por aí, você pensa que Jesus voltará à terra dirigindo um carrão de luxo. Esta imagem da cristandade é a coisa mais abominável que podemos ver e ouvir. Mas todos os sorrisos falsos, toda a teologia populista, toda a pregação da falsa prosperidade entrarão em queda. Mas nesta noite, nós agradecemos a Deus pela igreja de Davi, que Ele está construindo bem agora. Nós fazemos parte desta igreja. Se você possui um esmagador problema de pecado, não vá atrás de um livro ou de um vídeo que supõe estar cheio de sabedoria e conhecimento. E eu termino dizendo, em vez disso, prostre sua face e acerte com Deus. Seja um cristão do Espírito Santo, do tipo de Davi, e clame ao Senhor com todo o seu coração, porque Ele está edificando a sua igreja. Amém.